Olá, meu nome é Isabel Junqueira, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai falar de um assunto super importante que tem relação com o cotidiano das pessoas, que é a qualidade do sono e ajustes possíveis para que você tenha um sono mais reparador. Para esse assunto, eu convidei um parceiro e colega de trabalho, que é o Dr. Fábio Goya, que atende em Higienópolis, em São Paulo, no Espaço Goya. E ele que vai estar me ajudando e desenrolando esse assunto. Obrigada pela participação, siga os nossos canais e siga as dicas que a gente vai estar passando mais adiante. Dr. Fábio, tem alguma recomendação para a pessoa poder se posicionar melhor na hora do sono? Sim, doutora Isabel. A gente fala que não existe uma postura ideal para o paciente, é a melhor posição confortável. Claro que a gente aconselha algumas posições para que evite tensões, dores, que a pessoa acorde, durante a manhã. Então, uma das posições que a gente recomenda é dormir de barriga para cima, assim como está a Marcela. Neste caso, ela está com um travesseiro alto para ela, então fica um pouco desconfortável. Então, a gente recomenda trocar um travesseiro e se colocar um pouco mais fino. Isso, e aí você vê que o pescoço dela fica mais alinhado com a coluna. E aí, às vezes, o paciente pode ter uma curvatura mais acentuada na lombar, e isso pode incomodá-la. Então a gente orienta para colocar um travesseiro debaixo dos joelhos, Isso, para que ela se sinta mais confortável e a gente consiga relaxar os ligamentos da pelve, do quadril, e a lombar dela fique mais acomodada na cama. Mas assim, por exemplo, a gente está pensando numa paciente que fica um pouco estável durante o sono, que não se movimente tanto. Sim. Existem pessoas que acabam se movimentando muito. Isso. E aí isso não vai se tornar desconfortável ao longo da noite. Isso, às vezes as pessoas podem se mexer durante a noite, porque às vezes tem um sono mais agitado, A gente fala que é um hábito da pessoa dormir, chega a ser um vício, Então assim, no começo às vezes vai ser um pouco mais difícil para ela conseguir ficar nessa posição, mas só o fato de ela começar a dormir nessa posição, o corpo vai se sentindo melhor e ela consegue ficar por mais tempo, tá? Mas aí existem outras posições que podem deixar a pessoa mais confortável para dormir também. Tá, e o que a gente precisa evitar? Porque as pessoas sempre me perguntam, os pacientes vêm na clínica e sempre me perguntam qual é o melhor travesseiro, qual é o melhor colchão, qual é o melhor posicionamento e o que evitar. Você tem alguma recomendação do que se pode evitar? A gente fala que, por exemplo, o travesseiro é igual você escolher um colchão, tá? Não existe um travesseiro ideal. Tem gente que se acostuma melhor com aquele viscoelástico, Tem outros que preferem um travesseiro mais com penas. Depende, você tem que experimentar. Colchão é a mesma coisa, você vai lá testar, porque tem gente que gosta de uma densidade maior, outra menor, Então você deita, experimenta e veja o que é mais confortável. E assim, o que a gente evita? Então, no caso, o que não deveria se fazer, com certeza. Isso. Então, as pessoas às vezes têm costume de dormir de barriga para baixo, Então é uma posição desconfortável. Existem algumas posições, então, que deveriam ser evitadas. Quais são essas posições? Sim. Então, se a pessoa tem a preferência de dormir de lado, por exemplo, então, Marcela, vira de lado, por favor, para aquele lado. Isso. O que pode acontecer aqui, Ela dormiu de lado. Isso. E aí o travesseiro pode ser que não seja o mais adequado. A gente colocaria um travesseiro, a gente fala que colocaria na mesma largura que os ombros, para que a cabeça dela fique alinhada com a coluna, tá bom? O que pode acontecer também durante o sono é a pessoa se sentir desconfortável e rodar a pelve mais para frente, um joelho para trás, outro para frente. Isso. E aí o que pode estar acontecendo? A gente tem uma torção da coluna, principalmente da pelve, tá? Então isso pode gerar um desconforto, a pessoa no dia seguinte acordar com alguma dor lombar, algum desconforto no quadril, tá? E outra coisa que pode acontecer é a pessoa rodar e ficar muito em cima do ombro de baixo, comprimindo toda essa região muscular e nervosa. Eu já tive alguns pacientes na clínica realmente com uma síndrome de amortecimento, de parestesia, com relação ao membro por conta de dormir sobre o ombro. Então, isso eu sempre recomendo e pergunto como que foi a posição durante o sono. Isso. A gente fala que é para o paciente adquirir uma postura mais confortável possível, Para que seu sono seja mais tranquilo. Aqui você recomenda travesseiro também? Isso. Então, no caso aqui da Marcela, que você pode ver que ela está toda torcida, Para a gente manter um bom alinhamento,
Então, para a gente melhorar a postura da Marcela, deitando de lado, a gente recomendaria, por exemplo, colocar um travesseiro entre os joelhos. Isso. Ficaria uma posição mais confortável, doutora Isabel. Por quê? A gente elimina o contato ósseo, osso com osso entre os joelhos, né? A gente consegue alinhar o joelho dela com o quadril, a coluna, toda a coluna vertebral e o pescoço. Assim, o corpo dela gasta menos energia para deixar ela confortável. Se a gente retirar o travesseiro, vai ficar esse contato ósseo, osso com osso. E aí ela vai preferir fazer o quê? Rodar o quadril dela para frente. E aí a gente volta àquela postura que não seja muito mais adequada. Então a gente recomendaria colocar um travesseiro entre os joelhos, para deixar ela mais alinhada, confortável. Poderia sugerir um outro travesseiro aqui na frente, tá? Não para ela ficar abraçada, mas como se fosse um apoio só do braço, para que evite que ela rode o tronco dela para frente e não comprima o braço de baixo, o ombro de baixo. E aí ela consiga ficar mais alinhada. E existe, a gente, né, que é da área da saúde, sempre recomenda também um dos lados em que você vai se posicionar. Você pode comentar um pouco sobre isso, por favor? Então, o lado que a gente dá mais preferência é dormir sobre o lado esquerdo, tá? Por quê? Uma das coisas é porque o nosso estômago ele está mais voltado para o lado esquerdo. Então, pessoas que sofrem de esofagite, gastrite, refluxo, né, gastroesofágico, seria uma boa posição porque você evita com que o suco gástrico tenha esse retorno através do esôfago. Então, é uma posição mais confortável. Outra coisa é que essa posição melhora a drenagem linfática. Então, as pessoas vão se sentir menos inchadas também. Melhora a circulação sanguínea devido à posição dos vasos sanguíneos e coração. Então é muito indicado para pessoas gestantes, para as futuras mamães, né? Dormirem do lado esquerdo para que não tenha esse desconforto. Porque a gente sempre fala para não comprimir a veia cava, né? Isso. Que está mais posicionado para o lado direito. Isso. O que iria atrapalhar o retorno venoso. Até outros órgãos, por exemplo, o pâncreas, né? O fígado. Então melhora todo o sistema fisiológico da pessoa. Existe um conceito hoje, Dr. Fábio, de que é necessário fazer uma higiene do sono, ou seja, um pré-preparo para você entrar no sono. Vocês falam sobre isso também na clínica? Isso, existem alguns detalhes, né, para preparar para o sono. Então a gente fala para evitar, né, usar celulares, ficar em frente de computadores, TV, pelo menos meia hora antes de dormir, para que seu corpo se acostume, né, e relaxe para você dormir. Então, por exemplo, para você produzir a melatonina, que é um hormônio que é produzido pela hipófise, através do hipotálamo, né? A gente fala que o ambiente tem que estar escuro, né? Um pouco de claridade que tiver no quarto, aonde você for dormir, já atrapalha na qualidade do seu sono. Então é super importante também você ter um ambiente escuro, né? Não tenha estímulos do celular, né? De claridade. E nem de TV, nem de dormir com a TV ligada. Isso, porque isso pode influenciar na qualidade do seu sono. Eu sempre também recomendo aos pacientes que eles pegam o celular e virem o celular, porque caso ele fique com notificações e ele acenda, você acaba interrompendo automaticamente a produção da melatonina. E, contrariamente à produção da melatonina, a gente teria um outro hormônio, né? Isso. Então, se ocorre a inibição da melatonina por causa de claridade, estímulos externos, a glândula hipófise vai estimular a suprarrenal a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você fica mais estressado. Em vez de você relaxar durante o seu sono, você produz esse hormônio cortisol que vai deixar você mais alerta, com dificuldade para dormir. Porque na verdade a gente usa o cortisol em estados de vigília, nos estados da luminosidade, no dia a dia. Isso. Então eles seriam opostos, né? Isso. Então você ficando nessa hipervigília, né? O corpo não descansa. Então no dia seguinte você fica mais irritado, né? Menos tolerante, né? Perda de memória, mais cansado, tudo isso influencia. Isso vai se acumulando se você não for dormindo adequadamente durante os outros dias, vai se cronificando. Então, isso a gente chamaria de higiene do sono, seria diminuir os estímulos e fazer esse pré-preparo. Isso. Para adentrar nos estágios de sono. E é importante que a gente tenha sonos com
com profundidade, né? Que a gente costuma falar que é um estágio mais profundo do sono, que é o reparador. Que a gente também tem produção de outros hormônios, que a gente não vai citar hoje, vai deixar para outras pautas mais adiante, mas tem produções de outros hormônios importantes. A gente sempre fala que o sono é reparador, né? Então, todos os estímulos estressantes que você teve no dia a dia, durante o sono que vão ser reparados. Então, se você não dorme adequadamente, isso vai só somatizar para os outros dias, né, e outras noites, e aí sua carga de energia, sua reserva de energia fica muito baixa. A gente também tem percebido que o sono é de grande importância para a consolidação da memória. Tudo que você vivenciou ao longo do dia, você vai consolidar como se fossem departamentos ao longo da noite. Isso se você tiver realmente um sono reparador. Então, se você começa a ter breakouts ao longo dos seus sonos, seguidamente você começa a ter perdas de memória. Isso. E perde um pouco, tem um déficit de atenção ao longo do dia, né? O seu cognitivo vai ficando comprometido. Exato. E tem alguma questão assim para idosos, alguma diferença? Porque a gente percebe que eles dormem num espaço menor, tem um sono muito mais curto e acorda várias vezes para ir no banheiro, né, para beber água. Você tem alguma recomendação para eles? É assim, doutora Isabel, fisiologicamente os idosos já dormem menos, tá? Se você for comparar com um bebezinho, ele vai dormir mais de 12 horas, né, 14, 16 horas. Só que com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Então, uma criança de 4, 5 anos já começa a dormir menos, né? Depois, um adolescente, um adulto, a gente fala em torno de 8 horas aí de sono. E quando a gente vai envelhecendo mais, o idoso também vai dormindo menos. Então, por isso que às vezes o idoso acorda mais cedo, né? Dorme mais cedo, acorda mais cedo. Tem um período de sono menor, né? É sempre bom, é sempre importante perceber se, na verdade, você dorme menos, porque a sua necessidade é de um sono, né, num tempo mais curto, ou se você realmente está tendo um déficit de sono. Como você vai perceber? Eu sempre, né, já trabalhei com grupos de idosos também, se a pessoa começa a cochilar ao longo do dia, é sinal de que ela não teve um sono reparador. Isso. Aí a gente volta com a higiene do sono, né? Perda de memória, cansaço, irritabilidade, né? O seu meio social não tá legal, né? Sua interação com as pessoas. Então isso quer dizer que talvez o seu sono não esteja de boa qualidade. Existem algumas culturas, em alguns países, que tem a famosa siesta, né? Isso, que é após o almoço, tem esse sono recomendado após o almoço. Biologicamente, isso está correto? Fisiologicamente, isso é bom para o corpo. Por quê? Logo após as refeições, o seu corpo vai se concentrar na digestão do alimento que você ingeriu. Então toda a energia vai se concentrar no sistema digestório, então no estômago, no pâncreas, fígado, intestino. Então isso vai dar uma certa sonolência, que a gente fala, né? Porque toda a energia do seu corpo está concentrada para digerir aquela comida. Então, às vezes dormir após o almoço ajuda, né? Porque você descansa e seu corpo trabalha em função do alimento que você ingeriu. Então é normal ter sono após as refeições. Isso. E aí aqui a gente usa o famoso cafezinho, né? Para evitar o sono, mas se puder, é super recomendado o sono após o almoço. A gente sabe que, na verdade, toda a sua circulação sanguínea ela foi redirecionada, ela saiu da área muscular, né, dos grupos musculares, inclusive não é recomendado fazer atividade de longa intensidade de noite e nem após as refeições. Não sei se vocês já perceberam, mas logo após que você come, né, as mães dizem não vai entrar na piscina, não vai brincar. Porque toda a sua energia, igual a doutora Isabel falou, toda a circulação sanguínea está concentrada ali para fazer a digestão alimentar. Então pode ser que aconteça mal-estar, né? Vômitos, indisposição, né? E até uma fraqueza. Até uma fraqueza porque você não tem energia para o sistema músculo-esquelético. Ali naquele momento está toda concentrada no sistema digestório. Então, justifica fisiologicamente aí, né? Por que a gente sente o sono, por que evitar atividades físicas depois do almoço. Dr. Fábio, eu gostaria de agradecer a presença aqui no Espaço de Saúde e Bem-Estar do canal Atibaia TV.
Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua especialização e onde fica o seu espaço, porque você atende em São Paulo, mas também vai estar fazendo uma parceria aqui junto comigo na área de fisioterapia e osteopatia. Sim. Fala um pouquinho. Legal, doutora Isabel. Então eu atendo em São Paulo, no bairro de Higienópolis, chama Espaço Goya Terapias Integrativas. Lá nós temos fisioterapia, osteopatia, acupuntura, terapias manuais de massagem e pilates. Estão todos convidados para conhecerem o lugar. Agradeço o convite, doutora Isabel. Gostaria de avisá-los que em breve estarei aqui junto com a doutora Isabel Junqueira, no estúdio Yoga Padmalis. E é isso, doutora Isabel. Queria agradecer ao Dr. Fábio Goya pela presença. A gente vai estar nessa parceria fortalecendo mais a fisioterapia e a osteopatia aqui na cidade de Atibaia, assim como a gente já faz em São Paulo. Agradecer à Atibaia TV pela oportunidade e convidá-los a acompanhar as nossas redes sociais, os canais de comunicação, com dicas e sempre procurando a melhor forma e as melhores oportunidades para o bem-estar e que você possa executar na sua casa. Muito obrigada!